te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, vamos dizer, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Levante as suas mãos a Ele e diga: só pra te adorar e fazer e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu
Bom dia, graça e paz. Você pode tomar seu lugar, preparar sua mente já, sua concentração. Nós teremos mais uma palavra aqui. Vou te dar uns segundos aí para você sentar. Amém? Me deram a honra, a grande oportunidade de apresentar, é o que? O palestrante, o pregador, é o casão da comunidade. Quero apresentar para vocês. Não, fica ali, vamos fazer vou falar bastante coisa de você, tio. Quero apresentar para vocês o dono do melhor mercado que eu já entrei. Afinal, nenhum outro mercado me dava sobremesa todo dia que eu ia lá. Meu tio, grande amigo do meu pai, pai dos meus melhores amigos e também o meu amigo Damião Giovanni. Amém? Vamos receber o nosso irmão aqui. Meus irmãos, quando meu irmão pediu para apresentar, eu fiquei muito feliz da oportunidade de apresentar meu tio Giovanni, amigão da nossa casa, lá em Mogi das Cruzes. O melhor trabalho de escola do Vinícius, quem fez foi o Giovanni, sabia, meus irmãos? Não é não, tio? Eu amava. O Giovanni agora está morando aqui em São Paulo, mas durante muito tempo era muito marcante quando o Giovanni toda terça-feira passava lá em casa para deixar o carro, o Gui e o Guto, ir para a sede com meu pai. Aquele era um tempo muito marcante. O Giovanni tem características assim muito marcantes, como quem já almoçou com o Giovanni sabe que ele fica pelo menos 40 minutos na mesa, 20 minutos é com palito de dente. Meu tio Giovanni, ele já bateu o recorde de corrigir o Guilherme 6 vezes num dia. Eu estava presente. Mas eu amo você, amo sua casa. Eu fiquei responsável de fazer as perguntas, né? Então, eu te admiro em várias áreas da sua vida, tio. Eu te admiro como um auxiliar do meu pai. Então, eu gostaria que você falasse pra gente como era a sua quinta-feira no começo da célula em Ermelino, quando você morava em Mogi das Cruzes. Eu queria que você falasse em 1 minuto. Como que era, rapidinho? Minha quinta-feira, quando eu comecei a ir para a célula, ou quando eu já era auxiliar? Pode ser como começou. Na quinta-feira eu era comerciante, acho que a maioria de vocês sabem. E aí eu negociei com a Anice. A Anice também trabalhava fora e eu pedi para ela um favor, que quando tivesse qualquer compromisso, né, com o povo de Deus, e no dia da célula, que não dava para todos irmos juntos, eu, ela e as crianças, que ela ficasse tomando conta do mercado enquanto eu vinha para Ermelino. Eu saía lá umas 5 horas da tarde, descia até a estação de Mogi, pegava o trem, descia na estação de Ermelino, subia até a Guilherme de Oliveira Sá, e lá tinha 2 horas, pelo menos, de célula maravilhosa. E para espanto de alguns, eu geralmente era o último que saía. Isso era muito bom, era maravilhoso. Minha quinta-feira, a partir das 5 era isso. E antes das 5 era a expectativa do que aconteceria naquele ajuntamento. Na quinta-feira havia vezes de eu chegar 1 da manhã, 00:30. Dependia de chegar na estação e ter ou não ainda ônibus para ir até a Vila Natal, que era onde eu morava. Eu te admiro, tio, como pai. E algo muito marcante na minha vida. Qual era a pergunta? Vamos ver se você lembra. Eu lembro. Qual era a pergunta que você fazia toda vez quando você fazia pro Gui e pro Guto, mas quando eu ia pra sua casa, dormia na sua casa, você acabava perguntando pra mim, eu me lascava também.
quando a gente entrava naquela parte de trás do Chevette, qual era a primeira pergunta que você fazia pro Gui, pro Guto, depois do culto, você lembra? A respeito de partilhar o que a palavra de Deus tinha ministrado ao coração? Exatamente, mano. Isso é algo muito marcante no meu coração. Toda vez que a gente entrava dentro do carro do tio Giovanni depois dos cultos, primeira pergunta que ele fazia pro Gui, pro Guto, o Guto sempre atrás de você e o Gui sempre atrás da tia Anice e eu no meio. Você perguntava o que Deus tinha falado com cada um deles, né? O Guto geralmente falava, o Guilherme só enchia linguiça porque ele não prestava atenção na escolinha. Eu sabia disso. Mas Você era da quadrilha, né? também não sabia nada. Mas quando eu sabia que eu ia dormir na sua casa, aqui na escolinha eu já falava, professor, dá um resumo aí, porque daqui a pouco... Tio, a tia Anice tá aí? Tá. Eu te admiro, tio, como marido. A tia Anice é uma mulher muito modesta, sabe? É uma característica que eu vejo na vida dela. E quando você vê uma mulher modesta, geralmente é porque ela está satisfeita com o marido que ela tem em casa. Então eu gostaria que você, em 1 minuto, fizesse uma declaração de amor para a tia Anice. Quem sabe faz ao vivo. Tinha uma antes de ser cristão, que é um poema, né, do Vinícius, que eu dizia para ela: de tudo ao meu amor serei atento, sempre em tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Amém, que bom que o Gui e o Guto já são casados. E também te admiro como pastor, tio. Então, me fala um dia, nesses 2008, né? 2008. Eu lembro como se fosse hoje, tio, quando você virou pastor, foi algo muito marcante na minha vida. O púlpito era aqui, então tinha um corredor ali, né? Eu lembro você com um terno azul, tirando o lenço do bolso enquanto caminhava pro púlpito, quando meu pai te chamou para te consagrar pastor. Chorei pra caramba, fiquei muito emocionado. Mas todo esse tempo me fala um dia, ou uma época, muito especial na comuna de Itaim. Que você fala, essa época marcou a minha vida, foi um dia muito especial. Um culto, uma reunião, uma saída, um passeio. São vários momentos, mas eu penso que esse ano especialmente, né, que o tema do aniversário foi Marcando Vidas, e depois de tudo que a gente passou, pandemia, distanciamento, tem marcado a minha vida esses dias. De ver o amor, que o amor não se esfriou entre os irmãos. Ainda que distantes, ainda que limitados, mas quando a coisa começa a voltar, aquele fogo do amor tá presente, isso. Porque eu penso que para a maioria de nós havia temores, né, quanto ao retorno. E saber que o amor que Deus derramou no coração dos irmãos está pulsando, para mim tem sido dias especiais. Amém. Agora, respostas rápidas. É. Quem eu era antes de Jesus? Uma frase ou uma palavra? Soberbo. Soberbo. Maior qualidade do seu pai natural, tio? Honestidade. Maior qualidade do Gui? Não, do Gu. Do Gu, inteligência. Maior qualidade do Gui? Generosidade. Maior qualidade da Sara? Comprometimento. Maior qualidade da Isa? Alegria. Jogo mais marcante do Corinthians? 2012. Você viu que eu fui deixando perguntas mais importantes, perfeito. 2012, o Mundial, não tem jeito. Mundial? Guerreiro. O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre, tio? E ultimamente pescar. Eu sabia que você ia falar isso. Papai Lebron ganha mais um anel esse ano pra você? Tá difícil, mas vai ganhar. Seu sonho nesses dias? Ganhar o Itaim para Jesus. Amém. E por fim, qual foi a sua decepção quando ficou sabendo que enquanto ministrava para os líderes ali na escola, o seu filho assistia a Fórmula 1 escondido na casa do JB? Precisa ser sincero, né? Inveja. Vamos receber de novo o nosso amado
Um dos meus heróis da fé, Giovanni Damião. Você pode esticar sua mão para ele, para a gente orar por ele? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós honramos a vida do Giovanni, Senhor. Pai, nós sabemos que rios de água viva vão fluir, já tem fluído do interior do tio e vai respingar essa manhã sobre as nossas vidas. Nós queremos abrir o nosso coração, honrá-lo para receber o que ele tem, para nos entregar que ele recebeu do Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Te amo, tio. Amo você demais, cara. Pois é, irmãos, cá estamos nós, seguindo naquilo que o Senhor chamou para que a gente faça, estarmos juntos, e será assim eternamente. Você se alegra com isso? Saber que você vai estar para sempre com essa pessoa que está perto de você, e caso ela tenha nascido de novo? Só para tirar dúvida, fala assim: você já nasceu de novo? Se a resposta foi afirmativa, pode ter certeza que tem um futuro maravilhoso à nossa espera, muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Pensando aqui no tema que nos foi dado de vida, além do que os olhos podem ver, queria pensar com você e o tema, o título dessa ministração é Escolho Viver. Eu penso que você já ouviu muitas vezes, né, a frase que a vida é feita de escolhas, mas a principal, a mais importante escolha que eu e você precisamos fazer depende de uma escolha anterior, ter sido escolhido por Deus. Na medida em que Deus nos escolheu e Jesus nos assegura que não fomos nós que o escolhemos, antes foi Ele que nos escolheu. E a partir dessa escolha, abre-se a possibilidade para que eu e você escolhamos viver a vida proposta por Deus ou continuar na nossa trajetória normal na Terra. As coisas que eu vou falar aqui, irmãos, não tem assim um selo de experimentação pessoal, não é que eu tenha alcançado, mas as coisas das quais nós falaremos a partir de agora são todas fundamentadas na palavra de Deus, então elas são garantia de que aqueles que escolherem praticar terão bons frutos. Deus assegura que esse é o caminho que conduz à vida. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 30. E eu vou ler na versão da NVI, e diz assim, capítulo 30, versículos 11 ao 14. O que hoje ordeno a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Então, irmãos, esse é Moisés falando aos israelitas, e na sequência dessa afirmação dele, ele fala para aqueles irmãos fazerem uma escolha. E ele propõe que eles escolham a vida para que vivam. A partir daí a gente conclui que era possível, já naquela época, estar no meio do povo de Deus, respirando, trabalhando, congregando, e não desfrutar da vida que Deus oferta a todos os que foram alcançados por sua graça. É um ponto de atenção para mim e para você. Ainda que estejamos falando aqui da antiga aliança, do Velho Testamento, mas já ali Deus se mostrava como um Deus gracioso, ofertando àqueles que creem tudo o que eles poderiam viver e experimentar de melhor. Mas por outro lado, como um Deus de amor, Ele também permitia que essa escolha fosse feita pelo homem.
assim como é nos nossos dias. Eu e você podemos estar dentro de um prédio, podemos fazer parte de um grupo de pessoas que se reúnem numa casa, num dia da semana. Eu e você podemos cumprir os ritos religiosos exigidos por uma instituição e ainda assim não desfrutarmos da plenitude de vida que Deus oferta. E não se espante de eu dizer que aquele povo foi alcançado por graça. Não foi por mérito, não foi por ser obediente, não foi por ser um povo de práticas que agradavam a Deus. E o texto de Deuteronômio 7, que nós vamos falar agora, do 6 ao 8, deixa isso muito claro. Moisés, falando a respeito dessa relação de Deus com eles, diz àqueles irmãos: pois vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Então fica claro aqui, irmãos, para nós que não foi por mérito, que aqueles irmãos foram escolhidos. E assim como é com a gente hoje, Deus diz que Ele está à procura de gente para ser um tesouro especial, para ser seu tesouro particular. O apóstolo Pedro faz eco dessas palavras na sua carta, de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E esse Deus então chama-nos para um relacionamento, para estarmos bem perto dEle, a ponto de sentirmos a batida do coração dEle. E Deus está dizendo aqui que, por conta de algumas características negativas, de ser um povo pequeno, de ser um povo sem forças, isso é importante para que eu e você também saibamos que nós não fomos escolhidos por nenhuma das nossas competências ou capacidades, ainda que muitos de nós tenhamos. E como o pastor Osmar terminou de dizer, humildade é saber reconhecer o que você é e o que você tem, sem nenhum tipo de prepotência ou soberba. E eu sei que tem gente aqui entre nós muito capaz, com muitas habilidades, com muitas competências. Mas eu quero lhe dizer, não foi por nenhuma delas que o Senhor te escolheu. Ele te escolheu porque Ele te ama. Ele escolheu porque Ele decidiu que queria você perto dEle. E assim como foi com esse povo. E talvez alguém diga: Giovanni, mas o texto termina dizendo que Ele disse que fez isso por causa de um juramento feito aos antepassados. E é verdade, irmãos. Mas teria o Senhor os escolhido porque aqueles antepassados tinham uma espantosa capacidade de obedecer, de cumprir leis? A gente sabe o quanto Abraão seria desqualificado se dependesse do cumprimento de ordenanças. Aliás, de saída ele já desobedeceu, né, irmãos? Porque ele levou Ló junto. E Deus tinha dito que não era para levar. Então ele vamos dizer assim, já começou mal, né? Não precisa nem passar a ficha corrida de Abraão aqui para a gente saber o quanto, se dependesse dele, ele estaria desqualificado. E se falarmos de Isaac, de Jacó, Jacó, né? Jacó é campeão mundial em aprontar. Se a gente for falar aqui dos patriarcas, né? Com as tendências fratricidas deles, né? Querendo matar o irmão. Falar nisso aí, você já deu vontade de matar algum irmão? Ai, pastor, não aguento mais. Cuidado. Irmãos, o nosso Deus oferta a vida. E Ele oferta uma vida que vale a pena ser vivida. E é lamentável quantos de nós trafegamos por esse período da nossa existência, dentro de um ambiente tão promissor para que isso aconteça. E por conta de algumas escolhas, de algumas decisões, a gente limita que essa vida pulse dentro de nós e impacte quem está perto da gente. Por conta de algumas frustrações, por conta de algumas traições sofridas,
por conta de, por vezes, não termos a nossa opinião valorizada. A gente acaba travando alguns processos de Deus que poderiam fazer com que essa igreja vibrante, cheia de energia, que Jesus disse que instauraria nos nossos dias e na nossa época, deixe de contagiar muitos, porque a gente fica preso em algumas questões pessoais que limitam o poder de Deus nas nossas vidas. Então, esse nosso Deus que oferta essa vida, não decidiu isso porque estava sem alternativa. Deus é soberano. Deus governa o universo. E ainda que por vezes coisas fujam à nossa compreensão, e a gente por vezes se deixa levar por uma ideia que talvez Deus não esteja vendo ou percebendo, eu quero assegurar a você que Ele continua no controle de tudo, inclusive desse período que passamos tão lamentável de pandemia. E não é novidade, irmãos, que Ele oferte vida abundante. Ele faz isso desde sempre. Aliás, Ele faz isso desde Adão. Deus não muda. Olha para quem está perto de você e fala: Deus não muda. Diga: eu preciso mudar. Porque a grande questão é essa, irmãos. Deus permanece assim, generoso, bondoso, doador. E eu e você, por vezes, criamos uma figura de Deus não verdadeira, mas que para nós torna-se aquilo que pauta o nosso relacionamento com Ele, e a gente repete a história do pessoal lá de trás, de Adão e Eva, acreditando no diabo e formando uma figura mentirosa de Deus, os irmãos israelitas, e às vezes a gente continua se movendo da mesma forma por causa dessa nossa questão humana, que nós precisamos definitivamente substituir por essa natureza divina que já foi entregue para nós. O apóstolo Paulo ecoa as palavras de Moisés no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 6 ao 8. Ele diz assim: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Então Paulo aqui está repetindo a mesma coisa que Moisés disse para aqueles irmãos. Paulo continua afirmando que o nosso esforço, que a nossa dedicação em querer conquistar a simpatia, o amor de Deus, vai resultar em nada. Mas que eu e você precisamos definitivamente aceitar as coisas como de fato são. Que Deus está te oferecendo, está te ofertando. E parece-me, irmãos, que na medida em que a coisa não tem um preço a pagar, na medida em que não tem algo do qual eu possa dizer: olha como eu sou melhor, olha como eu fiz, olha como eu mereci, parece que isso limita a gente de valorizar o que está sendo entregue. Eu e você precisamos romper com essa cadeia que nos aprisiona de querer merecer o que Deus está dando e aceitar definitivamente que tudo vai ser porque Ele nos ama. Talvez será o problema maior, que a gente tem dificuldade em acreditar que Deus nos ama. Deixa eu perguntar para você, aí no seu lugar, você tem convicção plena que Deus te ama? Ou no momento em que você para pensar se Deus te ama ou não, vem à tua mente algumas questões mal resolvidas, alguns sonhos não realizados, talvez algum defeito físico, talvez um problema orgânico, que faz com que você diga: se Deus me amasse, automaticamente eu não teria esse tipo de problema. Se Deus me amasse, e você e eu podemos começar a condicionar o amor de Deus
a realização dos nossos desejos, a nossa aceitação pessoal. O grande problema não é que Deus não nos aceite. Talvez o maior problema é que eu não estou me aceitando. Eu não estou satisfeito com quem eu sou, com quem eu tenho. Eu tenho problemas de autoestima profundos. Nós temos. E aí, por não estarmos resolvidos, a gente acaba fazendo de Deus um semelhante, um igual. A gente acaba achando que Deus se move, sente e age assim como a gente. Talvez porque, quando você para analisar os seus relacionamentos frente aos problemas que você enfrenta, você se sinta rejeitado, deixado de lado, mal amado. E aí você transporta tudo isso para a sua relação com Deus. E eu e você precisamos, irmãos, definitivamente mudar o nosso pensamento em relação a Deus. Nós nunca compreenderemos Deus. Aliás, se a gente conseguisse explicar Deus, Ele deixaria de ser Deus. Mas a gente precisa interiorizar, e como foi dito hoje aqui, aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Deus te ama. Deixa eu ver que animadão que você está, hein? Ah, pastor Giovanni, eu estou de olho num cara faz 6 meses querendo que ele fale que me ame. Ele não fala, então esse negócio de falar que Deus me ama. Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmã. Com todos os seus BOs, problemas, situações a resolver, Deus te ama. Deixe de viver em busca de provas desse amor. Porque a maior prova de amor que Ele poderia ter dado, já foi dada lá na cruz. Deus te amou de um jeito inexplicável, de maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para aquela cruz, para que lá Ele pagasse o preço do meu e seu pecado. Então, irmãos, ao longo dessa história, Deus derrama sua graça, e os atingidos por ela têm a possibilidade de desfrutar da vida que vai além do que os olhos naturais podem deslumbrar. Eu e você somos chamados para desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Não precisamos achá-lo. Ele já nos encontrou. A gente não precisa mais ficar indo atrás de Deus. Onde acharemos Deus? Onde vamos buscar Deus? Ele nos achou, Ele nos encontrou. E agora Ele quer que eu e você nos aproximemos dEle com o coração aberto, desejoso de estabelecer um relacionamento que é novidade para nós. É fato, irmãos, nenhum de nós tinha a capacidade de abrir-se para um relacionamento com Deus de maneira plena, aberta. A gente vai ter que desenvolver mesmo. Giovanni, eu tenho dificuldade com esse negócio de ir para um lugar secreto. Tem mesmo. Eu tenho, você tem, nós temos. Vai ser na medida em que desenvolvermos o relacionamento, criarmos o hábito, que cada vez mais a gente vai conseguir entrar nessa esfera espiritual de intimidade com Deus. Como a gente está vivendo essa época e geração do tudo rápido, né, irmãos? O pastor Osmar falou aqui da conexão de internet de escada. Cara, às vezes você ficava lá minutos esperando, aquele barulho horrível do discador, discava, caía. Ah, vou baixar uma foto. Você deixava o negócio lá baixando a foto, ia fazer tudo que você tinha feito. Quando você chegava lá, faltava 1/4 da foto para baixar ainda. Hoje em dia, irmãos, 10 segundos que não abre a página, o cara já está inquieto. Não tem problema aqui, me dá outra senha, muda o Wi-Fi. A gente está assim. E por vezes a gente quer ir para o lugar secreto, a gente ouve aqui, puxa, que maravilha que é, então vou para lá. Aí você vai para lá, fica 5 minutos que parecem 10 horas, e não acontece nada. Espero não estar te desanimando, tá? Não acontece nada.
seus argumentos acabam, o que você tinha para falar para Deus se esgota, e você fica achando, isso aí que é o lugar secreto? Preferi ver o filme do Pelé, como dizia o Chaves, né? Mas é na medida em que você se dedica, que você entra e fica, que você permanece e persevera. Irmãos, eu tenho para mim que Deus, de caso pensado, fez com que fosse assim, para que eu e você ganhemos a capacidade da perseverança que está tão em falta nos nossos dias. As pessoas não perseveram mais em nada, não se dedicam intensamente a fazer alguma coisa. Não todos, sempre existirão exceções, mas a maioria de nós, os relacionamentos acabam. Gente que um dia olhou e falou, puxa, como é especial estar com vocês. Em pouco tempo, tudo que era especial se torna motivo para não estar mais. Isso quando não olha e fala, olha, eu amo você, mas estou indo embora. Você fala, que amor é esse? Que não dá para explicar. Então eu penso que também, irmãos, é didático a gente desenvolver essa intimidade com Deus. Para a gente aprender a ouvir. Eu fico lá meia hora, ele não fala nada. Não é que ele não está falando, você não está ouvindo. Porque a gente gosta de falar, né, irmãos? Fala sério. A gente tem dificuldade em ouvir, não é não? O pastor Osmar estava falando aqui, né, da capacidade sublime de um bom líder de fazer perguntas, mas quem faz perguntas é porque está querendo ouvir. A gente não gosta muito de ouvir, a gente gosta de falar. A pessoa, por vezes, está lá começando a falar, a gente já está maquinando aqui o que responder, a receita que vai dar, o texto que vai apresentar. Quando, por vezes, o mais terapêutico é simplesmente ouvir e no final orar. Mas a gente tem dificuldade com isso. E talvez essa dificuldade impede a gente ter um relacionamento melhor com Deus. Mas Deus está nos chamando para isso, irmãos. Ele nos chama para a intimidade. Como também Ele chamou aquele povo, Israel. Mas eles preferiram ficar no pé do monte e elegeram um representante. Eles decidiram terceirizar o seu relacionamento com Deus. E no momento em que eles decidem terceirizar o relacionamento deles com Deus, Deus perde para eles a aparência de libertador, a aparência de bondoso, provedor, generoso. E Deus ganha agora o aspecto de fogo consumidor, terrível, duro, implacável. Quantos de nós cristãos ainda não carregamos essa imagem de um Deus duro, vingativo, que parece que está no trono lá só esperando a gente pisar na bola para mandar uma punição? Moisés lembra aqueles irmãos disso. Lá em Deuteronômio 5, nos versículos 4 e 6, Moisés, revendo a história deles naquela jornada, disse para aqueles irmãos, o Senhor falou com vocês face a face em meio ao fogo, lá no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês. Ele se tornou esse intermediário, esse representante, para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu no monte. Em outras palavras, Deus queria relacionamento com o povo, mas o medo os limitou, os impediu. E Moisés está dizendo aqui, foi uma escolha de vocês. Vocês preferiram se mover pelo medo. Quando tudo o que Deus espera, irmãos, é que nós nos movamos pelo amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Você conhece o texto. Mas é tão difícil para a gente, nos nossos dias, praticarmos essa verdade. Na hora que o medo bate, a gente esquece do amor. Na hora que o medo bate, a gente se desespera. Na hora que o medo bate, a gente deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E Moisés está lembrando aqueles irmãos disso, da grande oportunidade que eles perderam. Deixa eu perguntar para você, querido, talvez hoje, será que você não está perdendo grandes oportunidades na sua vida?
de estar com o Pai, de desenvolver relacionamento com Ele, de conhecer melhor o coração dEle, de pela proximidade com o coração dEle, conseguir superar dificuldades no relacionamento com seus irmãos, de ser tão embebido, encharcado desse amor, que você saia dali e você comece também a derramar amor, ao invés de ficar esperando reconhecimento, ao invés de ficar esperando que se retratem com você, ao invés de ficar esperando que aquilo que você pensa ser o certo se estabeleça. Será que hoje eu e você não estamos perdendo a oportunidade na nossa vida de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais semelhantes a Deus? Deus pretende ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, não é assim, irmãos? Que a gente lê lá em Romanos e declara. Mas como é que nós vamos adquirir essa semelhança? Nos digladiando, apontando os defeitos uns dos outros? E não que nós não tenhamos, autorizados pela palavra, de julgar situações. Mas como é que nós vamos adquirir essa semelhança com Jesus? Se não no lugar de proximidade com o coração dele, se não ouvindo aquilo que ele tem para dizer. Sabe, irmãos, eu tenho para mim que Jesus surpreendia todos, enquanto esteve na terra, fazendo o que fazia, porque ele ouvia do Pai de madrugada. Eu imagino isso, Deus já contava para ele tudo o que ia acontecer, o que ia acontecer e o que ele deveria fazer. E quando ele ressuscita Lázaro, ele fala: Pai, obrigado porque o Senhor fez isso aqui para eles verem. Parece que ele está dizendo: olha, você sempre me mostrou o que ia fazer, mas dessa vez o Senhor decidiu mostrar para eles também. A gente levanta e todo dia tem coisa para resolver, né, irmãos? Todo dia a gente tem decisão para tomar. Quão melhor será se nós formos guiados por Deus? Mas aí eu e você vamos ter que novamente romper uma barreira de onde nossa fé pode nos levar, quanto a essa capacidade de Deus de dar direção clara e específica para os passos que temos que tomar. Novamente eu quero dizer, tá, irmãos, não estou falando aqui como alguém que está experimentando e fluindo em tudo isso de uma maneira maravilhosa, pelo contrário, tão limitado e tão em busca disso também. Mas eu estou falando com você como aquilo que pode fazer diferença na sua e na minha vida, porque eu também tenho buscado isso. Quantos cristãos hoje estão deixando de ter um relacionamento profundo e amoroso com o Pai bondoso, perdendo a possibilidade de desfrutar de uma vida de extrema qualidade, porque continuam elegendo intermediários, continuam terceirizando o que deveriam priorizar, por ter medo. Novamente o medo. Medo do quê, Giovanni? Medo das implicações desse relacionamento. Eu não sei você, irmãos, mas nunca bateu um medo de você falar assim: pô, mas se eu estiver muito perto de Deus, Ele vai me dar algumas direções que não estão muito alinhadas com o que eu gostaria de fazer. Eu vou ter que passar a fazer algumas coisas de uma maneira que eu preferia fazer diferente. Medo disso. Medo das decisões que terão que tomar. Muitas vezes decisões em relação a trabalho, a salário. Muitas vezes decisões em relação a pedido de perdão, a retratação. Medo de não corresponder às expectativas geradas por eles mesmos e por outros homens. Medo de não corresponder. Medo de novamente ser rejeitado. Medo de novamente estar no escanteio. Medo de não ser compreendido. Medo de não ser, medo dos pecados não terem sido de fato perdoados. Aqueles irmãos olhavam para Deus e falavam: se a gente chegar perto dele, a gente vai ser consumido, a gente vai morrer. Porque esse Deus é fogo consumidor, não dá para aproximar dele. Ó, irmãos, eu não quero aqui dissociar a ideia do temor de Deus que todos temos que ter, com essa porta que foi aberta para a gente entrar e chegar até ele. E a gente precisa ter diferença, a gente vai ter que sempre andar em temor.
Assim como o filho precisa respeitar o pai, andar no temor do pai, o filho precisa saber também que o colo do pai está sempre disponível para ele. Que ele pode chegar, que ele pode pular no colo. E é tão interessante que quanto mais novo é o ser humano, maior facilidade ele tem com isso, não é? De invadir o espaço do pai. A criança invade o espaço do pai. Você, nesse tempo de pandemia, você deve ter visto, né, algumas situações do cara estar fazendo lá uma live, de repente aparece uma criança lá no meio. Aí todo mundo ficou olhando, o que esse cara está fazendo aqui? Teve um caso emblemático de um repórter lá na Inglaterra, né? Que o filho entrou e fez o que quis lá no meio da live. Só que a gente vai crescendo e a gente acha que está ficando esperto. A gente vai crescendo e acha que está ficando maduro. E por vezes, irmãos, a gente deixa esse aspecto infantil de relacionamento com o pai. Talvez seja por isso que Jesus pretendia que a gente fosse como crianças, né? Acho que era nesse aspecto que ele se referia. Dessa liberdade de pular no colo do pai, atrapalhar o pai. Ontem eu conversava com o Vinícius, de repente o Lucas chegou lá e começou a falar e não parava mais. Daí o Vinícius falou: ô filho, peraí meu, estou conversando. E ele continuava. E aí o Vinícius falou para ele: ó, pede licença para o tio, se o tio deixar você pode falar. Ele já olhou para mim com aquela cara que você não vai dizer não, né? Eu falei para ele: fala o que você quiser, cara. Aí destravou a falar de novo. Mas é interessante porque, pastor, mas eu tenho que ensinar bons modos para os meus filhos. É verdade. Mas você está entendendo o que eu estou falando, não está, irmãos? Estou falando de você conduzir seus filhos de maneira irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe esse ambiente de intimidade profunda que eu e você precisamos recuperar. Alguém já disse, e é verdade, irmãos, a gente cresce e fica bobo, não é não? Não, você não, né? Eu vi que pela sua cara, desculpa, eu fiquei bobo quando eu cresci. A gente perde essa espontaneidade, a gente perde esse prazer de rir. Muitas vezes a gente quer ficar mais circunspecto. Talvez um dos maiores problemas que eu vi na igreja estabelecida antes de me tornar um cristão era isso, irmãos, esse aspecto circunspecto, aquela austeridade, aquele negócio que fazia que você ficasse com medo. Eu vou tomar uma bronca aí, irmãos. Nem me atrevo. Mas dar risada junto é bom demais. Você tem rido com seus amigos? Ou só senta para lamentar? Meu, reúne para dar risada, velho. Reúne para... Eu vou falar um negócio aqui, se tiver ruim, depois vocês cortam e editam. Reúne para jogar conversa fora. Não, pastor, quando a igreja se reúne, cada um tem um texto, um salmo. Pô, que lindo. Tem que ter a profecia. Beleza, irmãos, é lógico que tudo isso faz parte, é necessário, mas deixa eu dizer para você, talvez os melhores momentos que eu vivi como igreja foi rindo e rindo muito. Ontem estávamos almoçando juntos e o nosso Bill Johnson, da Zona Norte, para quem não conhece o pastor Osmar, Zona Sul. Não, Zona Sul agora, mas ele é da Zona Norte, ele é nascido na Zona Norte. Não é não, Osmar? Então, é que ele foi para a Zona Sul porque a Zona Norte não comportou a glória. Ampliou. Mas a gente estava assim ontem lá, né? Dando risada junto, né, Osmar? Junto com os irmãos amigos, Nadinho, o Vinícius estava lá, enfim, né? O Valtinho estava lá. O Valtinho é mais sério, sabe, irmãos? Ele vai ser o Power Ranger preto, ele falou. Vocês veem o nível da conversa. Mas enfim, a gente estava rindo junto, irmãos. E eu penso que a gente saiu dali tão edificado. Tão edificado. Tem hora de falar sério.
E esse povo é um povo sério, porque o povo de Deus é um povo sério. Mas é um povo alegre, contagiante. Eu não consigo imaginar uma criança querendo se aproximar de um cara com cara fechada. E Jesus atraía crianças, irmãos. Às vezes as pessoas falam dessa característica em mim, de que parece que eu estou sempre rindo. Mas, irmãos, eu saí da morte para a vida, do inferno para o céu. Você quer que eu viva e fique como? Tem que rir, meu. Mas que motivo você tem para rir? Todos. Mas você não tem problema? Tem. Não tem situações a serem resolvidas? Tem. Tem coisas que você gostaria de ter e não tem? Tem. E por que você está rindo? Porque eu já tenho tudo, nada me falta. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome dEle. Ele é tremendo, Ele é demais. Então, meus irmãos, Paulo falando aos Coríntios, lá no capítulo 1, ele expõe sua indignação por eles se posicionarem em grupos que elegeram seus representantes também. Então vê lá, está lá no velho, está no novo. Deus não muda, mas o ser humano precisa mudar. Continuam elegendo representantes. E Paulo disse para eles assim: como é que vocês podem viver desse jeito? Um diz, eu sou de Paulo, a liberdade espiritual. Outro diz, eu sou de Apolo, o intelectual teológico. Outro diz, eu sou de Cefas, o conservador legalista. E o outro, eu sou de Cristo, o independente, super espiritual. E Paulo fala com eles: irmãos, o caminho já foi aberto. Nós temos acesso ao trono da graça. Deixa eu dizer para você, a gente prefere ir junto. Quantos aqui preferem ir juntos? Mas a gente não precisa que ninguém vá por nós. A gente escolhe junto porque isso é maravilhoso. Mas ninguém precisa ir por nós. Um que vá por nós, o que deveria ir por nós já foi. E está lá sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Está completo. O Pai está de braços abertos, irmãos, para receber aqueles que querem estar com Ele. Você quer estar com Deus? Não vou fazer piadinha para você ir para o céu hoje, não. Você quer estar com Deus? Levanta a mão aí para ele acreditar, que eu não estou acreditando. Ele está de braços abertos, querendo receber todos que querem estar com Ele. Os que nasceram de novo já são filhos. Então é isso. Você nasceu de novo? O Pai está lá de braço aberto, dizendo: vem, eu quero estar com você. Mas por vários motivos, muitos de nós continuam longe. E deixa eu dizer para você, irmão, olhando de longe, é impressionante. Oi, lindão. É impressionante como a gente, quando está com problema de relacionamento, fica olhando de longe, não é? Às vezes até dentro de casa. O filho que se sente preterido fica olhando de longe. O filho que se aproxima mais do pai e da mãe fica observando. Talvez aqui nessa comunidade local. Talvez você vê o pastor, o supervisor, o líder passando e você fica de longe olhando. Será que ele vai vir falar comigo? E às vezes a gente está assim com Deus, irmãos. De longe. E deixa eu dizer para você, de longe não dá para perceber que o pai está sorrindo. De longe você só vê que está lá. Mas como está, você não percebe. De longe não dá para sentir o calor do abraço do pai. De longe não dá para sentir a umidade do beijo do pai na face. Precisa chegar perto para sentir essas coisas. Precisa crer. Irmãos, de longe a identidade fica comprometida. De longe a paternidade fica mal resolvida. De longe a missão fica pesada. De longe a celebração não é desfrutada. O filho pródigo desfrutou de todas essas coisas, resolveu identidade, paternidade, celebrou, quis trabalhar para o pai porque ele chegou perto.
enquanto estava longe, não conseguia perceber a beleza de tudo isso. Mas ele caiu em si e chegou perto. Você está longe? Não, Giovanni, eu venho 2 cultos todo domingo, vou na célula, não falta no GD. Beleza, agora deixa eu te perguntar, você está longe? Chega perto. Chega perto. Você vai perceber como é diferente. Impressiona, irmãos, que assim como aqueles irmãos em Corinto, os nascidos de novo já foram agraciados com tudo o que precisam para viver essa vida plena que Deus entrega. E eu queria ler com você 1 Coríntios 1, do 4 ao 9. Paulo falando daqueles irmãos, ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam, em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Eu quero transferir para você o que Paulo estava falando para aqueles irmãos, porque a realidade espiritual é a mesma. Vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fica claro aqui, irmãos, que eles já receberam tudo de que precisam para desfrutar a vida maravilhosa que Cristo oferece. E assim é conosco hoje. Mas precisa haver uma disposição interior de pensar nas coisas lá do alto. Porque é lá, irmãos, se todos estivermos pensando nas coisas lá do alto, que nós vamos ter o mesmo modo de pensar. Por vezes a gente está falando dessa necessidade, dessa urgência de pensarmos de igual modo. Mas se a gente não estiver pensando nas coisas do alto, desculpa, a gente não vai alcançar essa unidade de pensamento. É preciso, irmãos, sentir como Cristo sentiu. E por conseguinte, experimentar o esvaziamento que habilita os servos. A gente só vai estar habilitado como servo, servo que faz com alegria, servo que faz o que tem que fazer e depois ainda pensa: eu sou um servo inútil porque eu podia ter feito mais. Quando a gente experimentar esse esvaziamento que houve em Cristo. Quando Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, se humilhou e tomou a forma de servo. Por vezes, irmão, a gente está aí batalhando com essa questão de serviço, mas é porque está faltando ainda esse esvaziamento. A gente ainda está muito cheio de si, a gente ainda está muito arrogante, presunçoso. Que Deus nos ajude nessa jornada. É urgente, irmãos, nos rendermos a esse amor que excede todo entendimento. E volta aqui nessa questão de querer entender. Eu tenho falado com os irmãos lá, que têm andado comigo, abençoado tanto a minha vida, que alguém te explicar por que você tem que obedecer, sai do campo da obediência e entra no campo da coerência. Porque se te mandaram fazer, te explicaram por que tem que fazer, você está sendo incoerente se você não fizer. E se você fizer, você não está sendo obediente. É só coerência. Mas eu e você precisamos nos render a esse amor que excede o entendimento. De não ficar procurando motivos para amar alguém. E desqualificar aquele que não preenche esses requisitos. Porque só assim, irmãos, nós vamos ganhar a capacidade de amar o outro como a nós mesmos. Dessa forma, torna-se dispensável o ciclo de criação de leis, regras, normas, para manter as coisas nos trilhos. E cá entre nós, o homem gosta disso. A gente gosta de ter as regrinhas, as norminhas. O povo não quis se aproximar de Deus e por isso teve que criar lei. Para quem desobedecesse à lei ser punido.
Irmãos, a gente não precisa. Eu sei, a estrutura é necessária, o discipulado é indispensável. A gente decidiu trilhar esse caminho de proximidade, de amor, de amizade. Mas, irmão, o Espírito Santo está em você. Jesus disse que o Espírito viria para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo que Jesus disse. Para a gente viver a vida plena, e o ajuntamento de cada um de nós vivendo essa vida plena, vai explodir o universo com esse amor de Deus. Não precisa de regra, não precisa de lei, não precisa de norma. É cada parte do corpo cumprindo sua função, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios. E o corpo cresce e é edificado. Para quê? Para a glória nossa? Não, para a glória de Deus. E esse é o objetivo. Então, irmãos, em nome da proteção, do cumprimento do que deve ser feito, quando deve ser feito, por quem deve ser feito, e para garantir que não deixe de ser feito, os homens determinam para outros o que deve ser feito, quando e como deve ser feito, com qual intensidade deve ser feito, ainda que isso custe o distanciamento daquele que fez tudo por todos. E esse é um ciclo horrível de dominação. Novamente, a estrutura é necessária, o discipulado é indispensável. Caminharmos juntos vai fazer com que sejamos mais fortes. Mas cada um de nós já tem unção. João fala disso. Você tem unção. Você tem unção. Parece que isso não te anima, né? Se a gente não fizesse de uma forma mais pirotécnica, né? Você já tem unção. Então, irmãos, alguém pode dizer, Giovanni, mas aí vira bagunça. Já pensou? Não, não vira bagunça não, irmãos. O reino de Deus é um reino de ordem. E se o reino de Deus está em você, a ordem habita em você. Não precisa ter medo. A estrutura é necessária, como eu disse. Mas o Espírito Santo foi dado a todos os nascidos de novo. E isso nos capacita a receber todo o ensino necessário. Venha a Ele da palavra, venha a Ele diretamente do trono de Deus, venha a Ele do discipulador, venha a Ele do nosso pastor. O Espírito Santo nos habilita a isso. Se você está com dificuldade em receber ensino, vai para o lugar secreto e fala com Deus. Vai para o lugar secreto. Se você tem dificuldade em desaprender as coisas que você aprendeu tudo errado para aprender o novo de Deus, vai para o lugar secreto. Vai para lá, não fica batendo boca. Não, vai lá para o lugar. Fala para o Senhor, o Espírito Santo está em mim. Primeiro você precisa ter convicção disso. Senhor, o Espírito Santo está em mim. E Ele veio para me ensinar tudo. E Ele está querendo usar o meu discipulador para me ensinar algumas coisas e eu estou resistindo. Ajuda eu, Pai. Mas se tiver tudo errado o que o meu discipulador está querendo ensinar, o teu discipulador principal, o Espírito Santo, vai te dar orientação clara do que fazer, como fazer, sem romper. Porque Ele é um Deus de aliança, não de rompimento. A vida maravilhosa do reino, irmãos, explode de maneira cativante e abençoadora à medida que cada membro cumpre sua função de acordo com o dom recebido. Quer seja que ele entregue pelo Pai, pelo Filho ou pelo Espírito Santo, que distribui como lhe apraz a quem deseja, diretamente, novamente, sem representantes. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que distribui como Ele quer a quem quer, com o objetivo de edificar a igreja. E a gente continua atrás de representante, de intermediário. Você tem uma relação direta, irmãos, o canal de comunicação teu com Deus está aberto, 24 horas por dia. Só que a gente gosta de terceirizar o que Deus quer que a gente priorize. E aí a gente fica olhando, admirando e querendo o que o outro tem, ao invés de desfrutar e usufruir daquilo que Deus já nos deu. Que Deus nos ajude, irmãos. Como Paulo ensina, os dons já foram dados. Os dons do Pai, que ele chama de formas de atuação: profecia, serviço, exortação, contribuição, liderança e mostrar misericórdia. Formas de atuação do corpo.
E às vezes a gente não quer. Às vezes a gente fica olhando, né, e não acha muita coisa, e só acha dinheiro no bolso. Porque tem gente que tem um negócio de ganhar dinheiro, não é, irmãos? Aleluia, ganhar dinheiro, né? Só que daí ele fica se perguntando, como é que eu vou servir a Deus? E Deus está falando, é com dinheiro, contribuição. Põe dinheiro na coisa. Mas eu gostaria de pegar como fulano. Não, fulano prega. Mas eu gostaria de ensinar como ciclano. Não, ciclano ensina. E eu, pai? Investe. Põe dinheiro na coisa. Para isso que eu estou te dando dinheiro. A gente se apega ao que Pedro falou, né, irmãos? Não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí os irmãozinhos hoje dizem, eu tenho ouro e prata, mas em nome de Jesus é meu. Pensa os recursos que Deus tem enviado para a sua mão, de que forma Ele quer que você use. Tem que guardar, Giovanni. Teve um cara na Bíblia que resolveu guardar o que Deus estava mandando para ele, vocês sabem o final. Vamos em frente. Os dons do Espírito, irmãos, que Paulo trata como manifestações. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. O Espírito concede. E os dons do Filho, que ele chama de ministérios, está lá em Efésios. Chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Então, em 28 segundos, é na associação dedicada e espontânea de cada um, com disposição a ofertar em benefício do corpo o que recebeu de graça, não por imposição ou obrigação, não porque na minha igreja é assim, mas pelo despertar da vida de Deus lá no ser interior, pelo constrangimento experimentado na aproximação do Cristo vivo, pelo sentimento de tudo o que eu fizer para a sua noiva, terá sido pouco perto do que Ele fez por mim. E que na decisão de amar como Ele amou, dar a vida pelos irmãos como Ele deu, perdoar como Ele perdoou, olhar com esperança para o outro como Ele sempre olhou, nós ingressamos na esfera da vida que o mundo não consegue experimentar, não consegue ver, nem mesmo entender, mas está disponível a todo que crê. E repetindo Moisés, eu quero dizer para você, escolhe, pois, a vida e viva. Passei 33 segundos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo te conduza em toda sabedoria, em toda graça. O Senhor te ama. Eu queria, antes da gente sair para o almoço, meio-dia agora, queria convidar você que sabe que está meio olhando de longe. Você sabe que tem uma vida aí que você está deixando de experimentar por picuinha, por pirraça, como dizia minha mãe. 5 irmãos lá em casa e às vezes elas falavam, para de pirraça. Porque a gente era campeão em pirraçar um ao outro. E às vezes você está vivendo a vida do reino assim, com pirraça. Você que está olhando de longe. Você que sabe que tem mais de Deus para desfrutar. Queria convidar você a ficar em pé, com o coração sincero. E não fique porque outros estão ficando, não. Fique se de fato você quer essa vida plena. Se você quer experimentar isso que a nossa conferência está propondo. Fique em pé onde você está. Não se distraia. Não se distraia. Fixe a mente e o coração em Deus. Ele está aqui. O doador da vida está aqui. Aquele que pode perfeitamente endireitar os nossos caminhos está aqui. Aquele que faz caminho no deserto está aqui, irmãos. Aquele que abre rio no ermo. Você talvez está olhando e falando, não, João, você não está entendendo. É que você não sabe como é que está a situação. Eu não preciso saber não, irmão. Tem alguém que sabe. Esse alguém que sabe é especialista em milagres. Esse alguém que sabe pode mudar a tua história. Esse alguém que sabe pode fazer desse dia 13 de novembro um fato extremamente marcante para a sua vida. Esse Deus poderoso, abençoador, generoso, doador, pode mudar a tua história hoje, no que diz respeito a desfrutar da vida que Deus dá. A gente ouve muitos debates entre os cristãos
a respeito do que seja essa vida abundante que Jesus disse que veio trazer. E às vezes a gente se pega sempre pensando nas coisas materiais. Às vezes a gente sempre se pega discutindo sobre o que desfrutar nessa terra. Eu penso que Jesus veio trazer a vida abundante que Ele desfrutou com seus discípulos. Amizade, comprometimento, sentido de abençoar. Giovanni, imagina, não vai precisar de dinheiro? Vai. Ele precisou. Aí Ele mandou o peixe trazer. Quando Ele precisa, Ele dá ordem. Os discípulos, os apóstolos se impressionaram quando disseram: quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem. Esse é o seu Deus, irmão. Será que o teu problema é tão superior, maior, do que aquele homem que já estava 4 dias fedendo dentro de uma gruta? Será que o teu problema conjugal, familiar, financeiro é tão maior do que o problema daquela viúva que estava levando o filho, já tinha perdido o marido e agora o filho também? Você tem um Deus que vê de longe. Jesus viu de longe. Ele vê de longe, mas Ele não fica distante. Ele se aproximou, Ele foi até lá. E Ele tocou aquele esquife. E a vida brotou. A vida tornou. Como é que está você, irmão? Como é que você está se sentindo? Em meio a uma comunidade local, com suas congregações que batendo em 10.000 pessoas ligadas. Que para alguns pode ser um número assustador. Mas que se eu e você decidirmos escolher a vida, cresce de uma maneira exponencial, tem uma potência de crescimento que a gente não imagina onde isso vai chegar. Mas eu e você precisamos escolher. Moisés falou para aqueles irmãos, quase rogando, quando Paulo tantas vezes falava com a igreja: rogo-vos, pois, irmãos. Moisés está quase rogando para aqueles irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, que escolham a vida e vivam. Se você decide hoje escolher a vida, e você já sabe das implicações que isso vai ter, mas você está com medo. Você já está fazendo a continha: mas se eu decidir isso aqui, vai ter a fatura ali, eu vou ter que... Permita que o amor de Deus lance fora todo medo. O Espírito Santo está aqui, irmão. O Deus da igreja está aqui. O Deus da igreja está dentro de você. Dê espaço para Ele agora. Do seu jeito, da sua maneira. Vá falando aí: Senhor, eu quero essa vida, Senhor. Senhor, talvez eu estou achando que estou vivendo essa vida há muito tempo, mas eu estou me enganando. Tem rota a ser corrigida, tem ponto a ser tratado. Eu tenho que abandonar algumas ideias, algumas posições. Senhor, eu preciso hoje que o Teu amor encha o meu coração e lance fora todo medo. Que eu perco o medo de estar contigo. Que eu perco o medo de achar que estar contigo é perder tempo nas coisas que eu poderia fazer. Que eu entenda definitivamente que quando eu estou contigo eu estou investindo tempo. Tem gente passando quase 24 horas por dia na frente de uma tela de computador por conta de investimentos. Eu não quero questionar aqui a validade dessa ação, mas eu quero dizer para você que não tem melhor tempo investido, irmãos, se não lá com Ele. Se não lá com Ele.
Pai, eu oro por mim e oro pelos meus irmãos. Derrama do teu amor mais uma vez aqui, Senhor. Senhor, a gente não está falando mais desse derramar de amor para a gente se sentir amado, porque eu sei que tem muitos aqui que já se sentem amados. Mas esse derramar de amor na dimensão da expulsão do medo. Senhor, tem gente aqui preocupada, temerosa, com medo de ingressar nessa esfera espiritual por conta daquilo que vai deixar, perder. Oh Pai, inunda os nossos corações de amor, o amor que traz segurança, certeza, destino e propósito. Ah, Senhor, banha-nos de amor. Banha-nos de amor, Senhor. Porque a graça já nos alcançou. Os dons já foram dados. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos aqui identificarem o dom do Pai na forma de atuação. E que seja efetivo na prática desse dom. Seja serviço, liderança, contribuição, enfim, profecia. Que atuem de maneira digna, efetiva, poderosa. E que todos busquem sim a manifestação dos dons que será diretamente entregue pelo Espírito Santo. Senhor, que tenhamos muitos entre nós fluindo nesses dons, sendo instrumentos na sua mão para a edificação do corpo. E que aqueles que o Senhor chamou para edificar a igreja, para equipar os santos, recebendo diretamente de Jesus os dons, que Ele subiu aos céus e distribuiu dons aos homens. E chamou sim alguns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores e evangelistas. Senhor, dá-nos a graça de reconhecermos em nós a escolha que foi feita por Ti. Nos alegrarmos com isso e sermos efetivos para equipar os santos, para cumprir a missão. Ajuda-nos a compreender essas verdades, Pai. E torna-nos unânimes, unidos. Dá-nos a mesma forma de pensar. Um só coração, Pai. Assim como era o coração daqueles homens da igreja primitiva. Eles tinham um só coração. E eles estavam felizes vivendo essa vida que brota do trono de Deus. Eu abençoo cada pessoa nesse lugar, Pai. Não porque seja melhor do que eles, mas porque o Senhor me chamou para abençoar. Eu abençoo as pessoas que estão vendo essa transmissão. Eu abençoo todos aqueles que tiverem acesso. Não especificamente ao que eu disse, mas ao que a palavra de Deus quer transmitir aos corações. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustentas até quando eu não vejo, me sustentas até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, me sustentas até quando eu não vejo, Me sustentas até quando eu não sinto. pois tu estás no controle. Me sustentas até quando eu não vejo, me sustentas até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de
Ele é vida. Ele é a vida. Ele é a vida que nasce da morte, amém? Quando nós nos aproximamos dele, como disse o Giovanni, alguns não se aproximam por ter medo. Medo do fogo, medo de serem consumidos. Mas a verdade é que a verdadeira vida só se experimenta passando pela morte. A morte das suas próprias vontades, do seu eu, de realidades humanas e naturais, para experimentarmos aquilo que recebemos do Pai no lugar secreto. Vá com força, irmão, em nome de Jesus, para esse lugar, sem medo do que você vai ter que abrir mão, porque no final você desfrutará de uma relação que te tornará pleno, poderosamente pleno. Amém? Nós somos os apóstolos, a igreja, a eclésia, aqueles que são enviados, aqueles que vão, mas ficam no lugar secreto, aqueles que correm por todo o mundo, mas não abandonam o lugar de mais profunda intimidade, em nome de Jesus. Eu quero dar aqui alguns recados importantes para nós durante esse dia. Lembrar você que nossos workshops, você líder que fez a inscrição para o workshop, eles iniciam às 16h30. É muito importante que você chegue no horário para não perder, porque os workshops precisam iniciar exatamente nesse horário, irão iniciar assim. Então chegue no horário, se possível chegue um pouco antes. Depois nós temos um intervalo só para troca de workshop. Sai de uma sala e vai para a sua segunda sala, ok? Todos os líderes que se inscreveram para 2 salas. Então você sai de uma e vai para outra. Você consegue saber a sala que você está nos pátios. Nós temos espalhado listas com o nome da oficina, o seu nome na lista e em qual andar e sala ela vai estar. Você deve consultar isso já agora. Você que não é líder, não fez inscrição para o workshop, 5 horas da tarde tem um encontro aqui com o Gui Fernandes, aqui nessa sala, para todos nós, todos que querem participar, beber e comer da parte de Deus, às 5 da tarde, o encontro aqui nessa sala paralelo aos workshops, ok? Preciso também avisar você, que se você tem carro na garagem, você precisa retirar o carro. Não esqueça, se você for almoçar por aqui, tire primeiro o carro, a não ser que o seu carro não esteja travando ninguém. Se o seu carro está travando alguém, precisa ser tirado rápido, para que todos que vão sair possam sair, ok, irmãos? E se você ainda não reservou lugar para comer no nosso galpão, ainda tem algumas vagas. Você pode ir lá na cantina retirar o papel de reserva para poder almoçar aqui no galpão, ou comprar a marmita, o marmitex, para levar para casa. Nós temos feijoada, linguiça acebolada, filé de frango a R$15 o marmitex, ou a feijoada a R$25. Já desceu? O Romário está avisando que se você quer almoçar no galpão e não retirou a ficha, é direto no galpão agora, ok? Não tem mais ficha aqui, mas pode ir, porque tem lugares, ainda possíveis lugares lá, direto lá no galpão, ok? É sujeito a limitações, mas ainda tem alguns lugares. Se você for rápido, você ainda pode pegar. Até já, irmão. Deus abençoe você. Você que está online, volte conosco hoje à tarde. Já já estamos juntos, se assim o Pai permitir.